Yeah. Yeah. Fala, galera! Estamos aqui para mais um IBPEA Cast. E hoje quem nós temos, Fernanda? Marcelo Oliveira, grande advogado, sócio do escritório Cândido de Oliveira, professor orientador do Grupo de Mediação de Conflitos Empresariais da PUC-Rio e ex-presidente da CAARD e ex-diretor e ex-presidente da Comissão de Prerrogativa da OAB-RJ. E pai do Pedro e do Rafael. Eu já amo esse nome, Rafael, também. Adorei. Então, para a gente iniciar a conversa com o Dr. Marcelo Oliveira, vou chamar de você. Pode me chamar de você e de Marcelo, por favor. Perfeito. Então, Marcelo, conta um pouquinho pra gente como você iniciou a sua advocacia, como foi o início de tudo, o início da estrada como advogado. Claro, primeiro quero agradecer aqui o convite para estar no IBPEA Cast, aqui com a Jéssica, com o Thiago, com a Fernanda. Acho que vocês têm feito um trabalho muito bacana junto ao IBPEA, né? Desde as primeiras atividades, ainda antes, né, de qualquer recurso desse de gravação de podcast, mas o simples trabalho de disseminar conhecimento para a advocacia, especialmente focado em pequenos e médios escritórios, já é algo pioneiro, porque não havia, né, até o IBPEA iniciar esse trabalho, algo voltado especificamente para esse público. Então, isso é bastante importante. Até porque todos nós, aí, pegando o gancho da sua pergunta, passamos por dificuldades na carreira. A advocacia é uma carreira muito bonita, é uma carreira que nos proporciona autonomia, e essa autonomia ela nos permite trilhar o próprio caminho. É claro que, assim, muitas das vezes a gente acaba se vendo encaminhado para uma determinada área do direito, por exemplo, por conta das oportunidades que surgem, né? O cliente que eventualmente te pede assistência, você estuda um assunto, se especializa naquele assunto, passa a gostar muito, né, de trabalhar naquela área, e é natural, então, que a vida vá também, né, trazendo aí alguns desafios, né, e, naturalmente, também você se especializa em algumas áreas. Mas, independentemente do conhecimento jurídico, é muito importante que a gente tenha alguns conhecimentos também elementares, pelo menos, né, de administração, de gestão de escritório, de gestão de pessoas, de planejamento, não um tema sobre o qual nós já falamos aí, até naquela época da pandemia, né, Thiago? Planejamento estratégico, né? Saber como projetar o seu escritório, como né, identificar as oportunidades que o mercado te dá, e sempre há oportunidades, né? Por mais que em determinados momentos essas oportunidades sejam mais restritas, mas sempre haverá um conjunto de oportunidades. Então, ter esse conhecimento é muito importante. Eu, na faculdade, eu entendo ter feito uma excelente faculdade, tive essa oportunidade, mas também saí com algumas deficiências, digamos assim, em termos de gestão de escritório. Procurei até durante a faculdade, Fernanda, entender um pouco de contabilidade. Eu acho importante, por exemplo, o advogado entender o básico de contabilidade, exatamente para poder fazer as suas contas pessoais, né? E as contas do escritório. Então, isso foi algo que agregou na minha vida. Mas eu rodei por algumas áreas, né? Eu passei pelo direito do trabalho, pelo direito civil, na época também do estágio. Eu estagiei em sindicatos, né, de professores, inclusive, professor da rede particular, professor da rede pública. Logo depois da formatura, eu entrei no escritório, que é um escritório de uma ótima reputação. Eu aprendi muito, um escritório muito técnico, ali eu permaneci por 10 anos. Um escritório que atuava na área civil, que atuava na área empresarial, e foi um aprendizado incrível. Trabalhei em alguns, né, temas assim bastante interessantes, em empreendimentos assim de relevo, e isso acho que me deu uma substância muito grande, né? Me ajudou muito a compreender a advocacia, compreender, né, o mercado de trabalho. Mas a partir dali, porque eu sempre gostei de uma atividade associativa, né? Desde a época da faculdade, que eu atuava, né, lá no movimento estudantil da PUC, fui presidente do centro acadêmico, depois do diretório central dos estudantes, e sempre gostei da atividade associativa. Então, em paralelo com a minha atividade profissional, eu tinha lá uma atividade associativa qualquer, né? Eu sempre me filiei, me associei a entidades que faziam atuação corporativa, sempre foi essa a minha militância, e
Isso para mim era importante, né? Então, ter atividade profissional, né? Aquela atividade corriqueira, mas também ter a oportunidade de estar num espaço de convivência com outros colegas, né? Promovendo outros projetos, isso para mim era também igualmente importante. E aí, isso é uma coisa que a gente pouco fala, mas fundei uma associação de advogados, né, que chegou a desenvolver alguns trabalhos durante 5, 6 anos, antes mesmo de entrar na ordem. Me associei a um grupo de outros colegas e, em 2006, né, nós ganhamos a eleição da ordem e entramos na OAB. Mas, em paralelo, então, tinha o meu escritório, né? Meu escritório de advocacia, então, depois de 10 anos, né, eu deixei ele, apesar de estar num ótimo momento, mas é porque eu queria ter essa atividade paralela. Eu tentei outras 2 sociedades, eu acho que é isso que é importante falar, né? Porque as pessoas falam muito dos sucessos, né? Mas dos percalços, das dificuldades, dos obstáculos não falam muito. Nessas 2 sociedades eu tive bons momentos e maus momentos, né? E tive que superar grandes dificuldades nessas 2 sociedades. Passei alguns anos sem ganhar dinheiro, apesar de trabalhar muito, 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 quer dizer, de fazer faturamento para o escritório, mas o escritório não se pagava. Então, assim, pelo menos isso 2, 3 anos, assim, foi uma sequência. Isso assim, gerou dificuldade financeira mesmo para mim, que só foi superada nos anos seguintes, e mesmo assim, né, a gente há todo um processo mesmo de construção disso. Mas, né, depois de passar por esses 2 escritórios, isso somou aí cerca de 8 anos, eu entrei como sócio do atual escritório em que estou, que se chama Cândido Oliveira Advogados. É um escritório muito tradicional, que era um escritório até há pouco tempo artesanal mesmo, artesanal. Toda a tradição dele era de uma banca de escritórios com até talvez no máximo 10 advogados, mas oscilando isso, às vezes menos, mas chegando mais ou menos a esse número. E, ultimamente, sim, que nós fizemos um movimento, fizemos escolha, isso com outros sócios, né, de fazer o escritório crescer em algumas outras áreas, como, por exemplo, o direito do trabalho, o direito trabalhista. Então, assim, é uma vida... Resumidamente, eu tenho muita história para contar, mas é uma vida de altos e baixos. Não é uma vida, né, que a gente só aponta para cima, que não é uma curva ascendente permanente. Existe realmente uma oscilação profissional. E eu acho que é, sim, importante que a gente tenha consciência disso já desde o início da carreira, porque a advocacia ela pode te dar uma vida confortável, ela pode te dar uma estabilidade, mas isso não vem no curto prazo. Então, o que eu vejo, muitas vezes, alguns colegas querendo que a advocacia, num curtíssimo prazo, ela dê frutos, e não funciona dessa forma. A gente precisa realmente, às vezes, né, passar por outras situações de dificuldade para, eventualmente, atingir um momento, né, em que, né, você tenha essa estabilidade. Mesmo assim, quando você acha que você está estável, acontecem também outras situações que vão te tirando um pouco da zona de conforto, mas não estar na zona de conforto é a melhor coisa da advocacia. Com certeza. Porque o profissional corre atrás, o profissional, sabe, ele passa a procurar outras áreas de interesse, ele estuda mais, e isso nos dá longevidade, que poucas carreiras são tão longevas como a advocacia. Isso aí posso falar com tranquilidade hoje, depois de 26 anos de profissão. Poucas carreiras são tão longevas como a advocacia. Por quê? Porque a gente está sempre correndo atrás, a gente está sempre estimulado. Né? Isso faz com que o advogado ele produza mais por mais tempo e esteja mais sintonizado com os acontecimentos, com o mercado de trabalho. Quando você está numa posição muito estável, você tende, a coisa é do ser humano, né? Tende a se acomodar. Sim. Quando você tem que correr atrás, né, do prejuízo, a gente está sempre correndo atrás do prejuízo, aí a situação é bastante diferente.